Conceitos básicos, análise de algoritmos, esta é a disciplina. Eu sou o professor Carlos Kleber, seja bem-vindo. Este é o sumário que iremos seguir para esta apresentação. Processo sistemático. Este é o algoritmo, uma sequência de passos para encontrar a solução para um problema. É uma descrição para humanos. Não precisa conter detalhes, precisa ser inteligível. Se usar outro algoritmo, este algoritmo deve ser óbvio, ou então deve ser explicitado. Se não for óbvio, então deve-se apresentar uma justificativa para sua correção. É importante enumerar as restrições, entender por que os resultados satisfazem o que é o pedido, e também entender por que nenhum resultado correto é omitido. É preciso usar lógica. A lógica termina sendo essencial para que se tenha a decisão sobre as corretas decisões que serão consideradas no algoritmo, ou seja, na sequência de ações que serão executadas para a resolução do problema. Aqui está um pequeno exemplo de lógica que eu deixo para que você depois possa se distrair, tendo algo mais lúdico relacionado ao que vem a ser lógica. Aí está a explicação, a apresentação do problema. E, finalmente, voltamos então para algo mais formal, sobre o que é necessário então para ter esse algoritmo, ou seja, essa sequência de passos. Ler o problema, reler o problema, entender, estar certo de que o problema foi entendido, extrair as saídas, extrair as entradas, identificar o processamento principal, finalmente escrever o algoritmo e, por fim, claro, testá-lo. Há duas formas básicas para representar algoritmos. A narrativa, que é uma forma textual, onde se descreve utilizando uma linguagem, como por exemplo o português. A gente diz que é quase natural, porque você deve preferir utilizar verbos de ação para fins de clareza. Ou fluxograma, que é o desenho gráfico. Essa parte gráfica precisa ser utilizada com algum cuidado, porque se o algoritmo for complexo, o excesso de desenhos pode dificultar o entendimento. Por isso, na maioria dos casos, a narrativa é a melhor estratégia de descrição. Temos aqui um exemplo bem simples, bem básico, onde procuramos identificar se o número é maior ou se é menor. Então veja, proc maior. Então se x maior do que y, então retorna x. Se não, retornar y. Aqui um outro procedimento, um outro algoritmo, para identificar se o número é par ou ímpar, que se baseia na utilização da função mod, que é a função que retorna o resto da divisão inteira. Estruturas de dados é a forma como você organiza as informações que irão ser manipuladas pelo algoritmo para atingir a sua solução. Uma fila, nós temos aí mostrado em azul. Então percebam que sempre que eu vou inserir um dado, ele vai estar sempre no final da fila, e sempre que eu vou retirar um dado, ou seja, processar o dado, ele será o primeiro. Diferente da pilha, onde sempre as entradas, a entrada da informação na estrutura de dados estará no topo, assim como também a saída da informação, ou seja, aquela que irá ser processada, também estará no topo. Um programa, então, pode ser entendido como algoritmo, lembrando que esse algoritmo vai conter, como parte integrante, as estruturas de dados. Um pequeno exemplo que você deve avaliar depois dessa apresentação. O código escrito é em C, mas poderia ser qualquer outro código. Bom, para projetar o algoritmo é preciso então entender a entrada, entender o que se espera na saída, bolar um método, verificar se ele está correto, analisar sua complexidade, se for aceitável, terminar. Então veja que isso é um processo que se repete nesse item 3. Aí no 4, só então você irá escolher uma linguagem de programação para implementar. Bom, quando a gente faz a implementação, considerando o seu projeto, existem dois tipos de divisões que devem ser consideradas, que é o tipo de dados abstrato para as estruturas de dados, assim como a modelagem concreta. O tipo de dados abstrato ele auxilia ao entendimento humano, à visualização da informação, embora ela não exista dentro do computador daquela forma. Então, quando pensamos, por exemplo, na pilha, como, por exemplo, pensamos no grafo, na árvore e assim por diante. Então, são tipos de dados abstratos ou tipos abstratos de dados.
A modelagem concreta não, é o que de fato existe, ou seja, é como esta informação, essa visualização gráfica dessa informação, esse conceito abstrato, vai ser efetivamente implementado na memória disco do computador. Então, por exemplo, a pilha é armazenada como uma lista encadeada, ou seja, como um array. Bom, um bom projeto usualmente leva uma boa implementação. Todas as ideias principais já foram estudadas, a tradução do projeto em programa é quase mecânica, porém, não é possível negar que programar é uma arte. Um algoritmo inferior bem programado pode ser mais útil que um algoritmo eficiente mal programado. Há considerações práticas quase tão importantes quanto um projeto, como, por exemplo, as interfaces, a manutenibilidade, a documentação. Então, esses aspectos devem ser considerados conjuntamente quando a gente pensa em projeto e implementação. Chegamos então à ideia da complexidade, que se refere a uma forma de observar se o algoritmo que você imaginou, ou o algoritmo que você está avaliando, ou o algoritmo que você vai criar, efetivamente, ele é adequado, ou seja, ele é eficiente. Então veja, quando a gente estuda então, os algoritmos, a gente pensa na correção e a gente pensa na análise da complexidade. Está correto? Claro, é essencial, mas também ter uma complexidade baixa também é importante. A complexidade se refere ao tempo de execução e ao espaço, ou seja, a memória ocupada no computador. O conceito de complexidade pode ser ainda subdividido em 3 casos: pior caso, melhor caso e caso médio. O pior caso é aquilo que faz com que o algoritmo rode mais lentamente, é a pior situação possível. O melhor caso tem a ideia oposta e o caso médio estaria entre essas duas situações extremas. A complexidade de espaço também pode ser classificada como pior caso, melhor caso e caso médio. Usualmente a gente considera o pior caso, que seria o mais importante, seria o limite superior. Bom, se eu tentasse avaliar a eficiência de forma objetiva, eu teria que considerar o programador, o seu talento, eu teria que considerar as características do computador, teria que considerar o software. Então, para fugir disso, eu tenho as complexidades do ponto de vista analítico, do ponto de vista de formulações matemáticas. E essas formulações, essas expressões matemáticas, que é o grande interesse da derivação da complexidade para efeito de estudo. Como nós comentamos, a complexidade de tempo ela se refere ao número de passos e a complexidade de espaço se refere ao número de palavras de memória em vez dos bytes. Algumas considerações relacionadas ao cálculo dessas expressões analíticas de complexidade é que a quantidade de dados é sempre muito grande. E por isso, a gente diz que essas complexidades se referem à situação assintótica, ou seja, a complexidade é assintótica. Também não vamos considerar se houver constantes aditivas, multiplicativas, se houver um polinômio, será sempre aquele de maior grau, e a expressão obtida sempre vai ser em função de n, onde n vai representar justamente essa quantidade de dados. Aí está um algoritmo simples, para somar duas matrizes, A e B, matrizes quadradas, n por n. E temos aí então o cálculo dessa complexidade de tempo. Então a complexidade de tempo é a repetição dessa operação de soma. CIJ é igual a AIJ mais BIJ. Então essa operação precisa ser repetida n vezes para o primeiro laço, J variando de 1 até n vezes para esse segundo laço. Como eles estão internos, um ao outro, nós temos então n ao quadrado vezes essa operação de soma sendo repetida. Portanto, o número de passos que esse algoritmo executa é n ao quadrado. E a complexidade de espaço é aquela utilizada para guardar as duas matrizes. Cada matriz tem uma complexidade, ou seja, o número de posições de memória armazenada de n ao quadrado. Então, como são duas matrizes, seria 2n ao quadrado. Mas como é uma complexidade assintótica, eu elimino essa constante multiplicativa de 2. Então, passa a ser apenas n ao quadrado. Finalizamos então a primeira parte e já seguimos para a segunda parte. Notação. Agora vamos tratar mais especificamente, mais formalmente, sobre o cálculo da complexidade, mas avaliando essas derivações, ou seja, essas formulações matemáticas. Então, como observação inicial, o polinômio, ou seja, a expressão que você tiver encontrado para descrever a complexidade, considerará sempre, para efeito final, o expoente de maior valor. Então, se você encontrou uma expressão n ao quadrado mais n, você representará apenas como n ao quadrado. Esse seguinte ficará apenas n3. Como eu já mencionei, constantes multiplicativas são desprezadas.
São úteis, então, os seguintes operadores matemáticos: ômicron, ômega e θ. Vamos ver o seu. Para o pior caso, nós utilizamos o ômicron, ou O, notação O, ou Big O. Então, dizemos, T de n pertence a OF de n, se essa desigualdade for satisfeita. T de n pertence a OF de n, se essa expressão de limite for verificada, ou seja, no limite, quando n tende ao infinito, T de n, que é a expressão que você calcula, dividido por f de n, que é a expressão que você imagina ser verdadeira, é constante, mas não pode ser infinito. Um pequeno exemplo para facilitar. Imagine que você tem a derivada da expressão t de n, ou seja, aquela expressão que você imagina que serve para avaliar a complexidade do seu algoritmo. Mas você quer saber se esse t de n é de fato O de n3, ou seja, conforme nós estamos discutindo. Então, aplica o limite. Você vai obter 13. Então, veja que sim, pois o valor resultante do limite é constante. Agora, para o caso de limites inferiores, por analogia, nós também temos a expressão de limite sendo aplicada. Só que agora, esse limite deve ser positivo. Esta é a condição. Inclusive, podemos ser infinito. Seguindo o mesmo raciocínio anterior, se eu aplicar o limite agora nessa expressão, nós vamos ter então uma expressão que resulta em infinito. Então, é verdade sim. Sim, pois o valor resultante do limite é infinito. Agora, veja que situação interessante. Considerando essas formulações de infinito, nós vamos observar que quando nós derivamos e afirmamos que t de n pertence a O de n ao cubo, por exemplo, então também é verdade que t de n pertence a O de n4, n5 e assim por diante. Analogamente, quando a gente pensa em limites inferiores, também é verdade. Se você tem t de n pertencente a ômega de n ao cubo, então também valores inferiores também satisfazem. Então veja que a gente fica com uma lacuna entre esses dois espaços, né? Entre esses dois entendimentos de máximo e de mínimo. Por isso que vem a definição relacionada a limites justos, que são representados por θ. Então, para que a expressão tenha limites justos, ou seja, para que a tua avaliação se diga justa, você deveria ter tanto o limite superior quanto o limite inferior se igualando, que é essa expressão que está sendo mostrada aí embaixo com o exemplo. Se t de n é esta expressão, então t de n pertence a θ de n ao cubo. Aqui eu tenho a apresentação de algumas expressões que são derivadas de supostos algoritmos para nos dar uma ideia do que seria rápido, do que não seria rápido, né? Do que demoraria mais e do que deveríamos evitar. Então, veja, se você deriva uma expressão, esse último caso, né? Se você deriva uma expressão que é k elevado a n, ou O de n fatorial, ou O de n elevado a n, que é o caso exponencial, você deve evitar, significando que esse teu algoritmo não está bem projetado. Ou, se você não encontrar outro algoritmo melhor do que esse, você deveria então pensar em alternativas, como heurísticas, por exemplo, e algoritmos aproximados, que são temas de módulos posteriores. Aí uma visualização gráfica, para você perceber a diferença, né? Quando eu tenho um n fatorial, quando eu tenho um n ao quadrado, ou um O de n. Outras apresentações gráficas, para que você tenha essa ideia. Mais uma. Mostramos agora algumas formulações matemáticas que nos ajudam, né, a derivar essas formulações matemáticas, somatórios, e relações entre complexidades. Somatórios e séries, série aritmétrica, geométrica, harmônica. E mais uma observação, falando sobre o L de n, né, que é um logaritmo natural, onde a base é esse E, aí, onde é um irracional aproximadamente igual a esse valor, e é chamado de número de Euler. É a função inversa da função exponencial. Um pequeno exemplo para você refletir e tentar aplicar de forma prática, né, através de um exercício, esses conceitos que acabamos de explorar, né? O problema é determinar aqueles pontos que são máximos dentro de um conjunto de pontos. Aqui tem a definição do que é um ponto de máximo, né? Ponto de máximo de uma coleção é um que não é dominado por nenhum outro. Então, diz-se que um ponto x1, y domina um ponto x2, y2, se o x1 é superior ou igual ao x2 e se o y1 é superior ou igual ao y2. Para poder observar isso, veja que eu tenho um dominado recebendo falso, 1, tem um j recebendo atribuição, 1 também, então 2.
e esse último si, né, que é logo após o enquanto, que seria 3. Então, seria 3 mais a complexidade desse enquanto. Mas veja que eles estão dentro de um para, quer dizer, dentro desse loop, né, que vai de 1 até n. Então, mais uma vez, eu vou ter que multiplicar n por tudo isso. E eu posso ter, então, essa expressão que é mostrada aí. Ó. O interior do laço mais externo tem complexidade 3, mais o somatório, né, que se referiria ao enquanto, e, finalmente, todo o algoritmo seria todo aquele laço, esse laço externo, né, só que multiplicado por n, que seria a quantidade de vezes relacionada à variação do loop do for. Então, redundaria nisso, e aí, finalmente, a gente teria, então, uma complexidade de O de n ao quadrado. Bom, o conceito de ótimo. Ótimo é tudo aquilo que eu consigo realizar no menor tempo possível. Então, se eu tenho um problema, considere um problema. Considere que todo algoritmo que resolve esse problema P, né, que eu estou determinando como sendo P, efetua pelo menos ômega de m passos. Então, sabe-se que esse ômega de m passos é o limite inferior. Então, se existe um algoritmo A, se você bolar um algoritmo A que tem essa complexidade de pior caso, O de m, então você teria o caso do algoritmo ótimo. Porque no pior caso você vai efetuar m passos, mas você já sabe que no mínimo você tem que efetuar m passos. Então, esse algoritmo é ótimo. Esse é o conceito de ótimo. Bom, o tamanho da entrada é um limite inferior natural, se você considerar que você vai ter que ler, né, essa entrada, e aí exemplifica-se através de uma matriz, né, por exemplo, de um somatório de matrizes ou multiplicação de matrizes, onde você teria que ler essas matrizes. Então, para ler essas duas matrizes, você precisaria de uma complexidade de n ao quadrado, né, que seria ler todas as informações da matriz. Em verdade, seria 2n ao quadrado, mas conforme a gente já mencionou, essas constantes multiplicativas a gente despreza. Então, se você conseguir um algoritmo que no pior caso é O de n ao quadrado, então ele também vai ser ótimo. Então, esse é o entendimento conceitual sobre o que é ser ótimo. Ou seja, você não consegue baixar, diminuir mais do que você já diminuiu. O cálculo desses limites ótimos não é simples, porque pode haver expressões matemáticas, ou formulações matemáticas, ou condições matemáticas, ou a realidade própria pode impor digamos, aspectos que você não consegue ter objetividade a respeito deles. Por exemplo, você não conhece a distribuição da entrada, não sabe que tipo de entrada é oferecida. Então, calcular o que é ótimo e dizer qual é a expressão do ótimo não é simples, apesar de, conceitualmente, podermos explicar de forma fácil. A recursividade é uma outra definição importante, que é quando um algoritmo consegue chamar a ele mesmo. Então, os algoritmos recursivos usualmente são bem elegantes. Você utiliza menos linhas, né, do ponto de vista de código, do ponto de vista de descrição algorítmica, mas também é verdade que se você puder fazer esse algoritmo de forma iterativa, ou seja, sem recursão, a forma iterativa usualmente será mais rápida. Aí está falando sobre a elegância, né, desses procedimentos recursivos, e aí nesse slide está ressaltando essa questão, essa comparação entre iterativo e recursivo. Se você consegue fazer iterativo, é mais rápido. Porém, alguns problemas são naturalmente recursivos. Aí desses não tem como escapar, você vai ter que utilizar recursividade. Se você insistir e tentar fazer de forma iterativa, você vai vendo que não vai valer a pena. Por quê? Porque as estruturas que você vai utilizar, as estruturas de dados, fatalmente apresentarão algum tipo de, digamos, de recursão. Como, por exemplo, quando você utiliza uma pilha, né, que você tem que guardar sempre qual é o valor que está no topo, qual o valor que você retirou e assim por diante. Ou seja, em síntese, se você conseguir ter uma solução genuinamente iterativa, é melhor do que ser recursiva. Agora, se a solução ela só pode ser recursiva, então não tem como escapar da implementação recursiva. Aí tem um exemplo clássico, né, do fatorial, tanto mostrando quando ele é recursivo e tanto quando é recursivo, mostrando a possibilidade dos dois. Estimula-os a programar, escolha a linguagem de programação que vocês desejarem. Aí está um código em C, mas é apenas uma sugestão para que você possa compará-los. E assim terminamos. Terminamos conceitos básicos sobre o foco de análise de algoritmos. Os slides estão aí, todos os slides estão offline e tem uma lista de exercícios para você praticar. Lembre-se, é muito importante você estudar de forma aprofundada os pontos que nós estamos expondo, através das referências, né, que são sempre informadas. Aí estão as referências, o Cormen, o Ziviani e Marqueson. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.